Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com o Thiago Moreira e com a Carol Simão e chegou o dia de conversarmos sobre Levítico capítulo 2. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai descobrir o que é o manjar. Olá pessoal, bom dia. Hoje, pra quem gosta de farinha, né, cereais e coisas do tipo, vai ser um banquete aqui, né? Então, eu acabei de passar numa bateria de exames ali e tô com colesterol, acho que é uma coisa assim, um pouco alterada. Ela falou que tem que cortar carboidrato. Mas aqui é oferta pra Deus de carboidrato, né? Como que isso pode ser mal? Uma vez eu ouvi uma famosa aí, americana, falando assim, poxa, eu fui no médico e o médico falou assim, corte o pão. Ela falou, mas Jesus falou que é o pão da vida. Corta o pão pra dividir, né? Lá na multiplicação dos pães. Ai, gente. A gente brinca, mas eu faço essas perguntas de vez em quando, sabia? Eu falo, como que pode ser corte um negócio que era o alimento dos sacerdotes, sabe? Dado por Deus. Não fazia mal pra eles? Eles eram tudo gordo? Como é que era esse negócio? Enfim, ai. Não é o... não sei se não é o tema de hoje, mas... Finalmente temos um áudio de um ouvinte trazendo os créditos do programa. Então vamos ouvi-lo. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Francine, eu moro em Itanhandu, no sul de Minas Gerais. A minha cidade fica aqui aos pés da Serra da Mantiqueira. E a LBC, para mim, é uma oportunidade de crescimento, de conhecimento, e é a trilha sonora das minhas corridas. E eu quero agradecer à editora Mundo Cristão por ceder a NVT, a versão da palavra que é utilizada nos estudos e no podcast, e agradecer à pianista Maria Lídia, que maravilhosamente tem embelezado esses minutos que a gente passa aí, adquirindo conhecimento e tendo contato com a verdade. E agradecer principalmente a todos envolvidos nesse projeto. Eu espero que esse projeto cresça e cresça cada vez mais, porque ele é enriquecedor, que nós possamos cada vez mais oferecer um culto racional a Deus, e a LBC é uma ferramenta para isso. E se você ficou empolgado aí e quer participar também, é facinho, tá? Você pode mandar o seu áudio no Instagram, você pode mandar no Telegram, no Discord, como se fosse um áudio de WhatsApp mesmo. Só não esquece de dizer de onde você é, o seu nome, obviamente, e dar os créditos a Mundo Cristão e a Maria Lídia aí pelo empréstimo, tanto da NVT quanto da trilha sonora. E se você quiser rechear ainda a sua mensagem com um mini depoimento aí do que o LBC faz ou tem feito na sua vida, a gente vai adorar ouvir. Pode adorar, Thiago? É isso? A gente vai gostar ainda mais de ter você aí eternizado no áudio junto desse projeto tão legal que é o LBC. Antes da gente entrar no bloco 1, só falta informar vocês que vai ser feito só um bloco. Então, um bloco único aí no programa de hoje. Um capítulo curtinho. E quem vai fazer a leitura vai ser o Thiago Moreira. Chegamos então ao bloco único. Sua vez, Thiago. Levítico capítulo 2. Muito bem, vamos lá então. Levítico 2. Quando apresentar ao Senhor uma oferta de cereal, deverá ser de farinha da melhor qualidade. Derrame azeite sobre a farinha, acrescente um pouco de incenso e leve-a aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote pegará um punhado da farinha umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e seus filhos. Essa oferta será considerada a parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Se a oferta for de cereal assado no forno, deverá ser de farinha da melhor qualidade, mas sem fermento.
bolos misturados com azeite ou pães finos untados com azeite. Se a oferta de cereal for preparada numa assadeira, deverá ser de farinha da melhor qualidade, misturada com azeite, mas sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame azeite sobre ela. É oferta de cereal. Se a oferta de cereal for preparada numa panela, deverá ser de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Quando trouxer a oferta de cereal que foi preparada para o Senhor, entregue-a ao sacerdote que a apresentará no altar. O sacerdote tomará uma porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal será entregue a Arão e a seus filhos como alimento. Essa oferta será considerada a parte santíssima das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentada ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentada ao Senhor. É permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita, mas nunca devem ser oferecidos no altar como aroma agradável ao Senhor. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Se apresentar ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos de sua colheita, apresente grãos frescos, moídos grosseiramente e tostados no fogo. Derrame azeite sobre essa oferta de cereal e acrescente um pouco de incenso. O sacerdote tomará uma porção memorial dos grãos umedecidos com azeite, junto com todo o incenso, e queimará como oferta especial apresentada ao Senhor. Antes da gente começar o estudo, eu só queria, mais ou menos pelo que eu estudei, situar quando esse capítulo foi escrito. E se eu estiver errada ou faltando aí alguma informação, por favor, me corrijam. Esse capítulo, ele se encontra ali com o Êxodo 40 na linha do tempo. Praticamente, né? Porque, de acordo com o que eu vi aqui, esse capítulo ele foi escrito ali no cenário de quando a tenda do encontro ela foi erguida e tal. E aí, obviamente, Moisés estava aqui dando as instruções pro povo, né? E aí foi quando Deus, ele estabelece esse... Eu não sei se é um ritual, se é uma tradição, como que a gente pode chamar? Eu gosto mais de rito do que tradição. Na verdade, é uma adoração, né? Sim. São orientações sobre como deveria ser a adoração, né? As ofertas. A tenda estava montada e agora eles precisam saber o que fazer nela. É isso. É que a palavra rito não é uma palavra muito comum no contexto evangélico, né? Exatamente. Né? Aí as pessoas podem até confundir. Ela carrega um rancinho, talvez. Porque geralmente a gente pensa em algo mais de outra religião, né? Do que a gente pensa do meio protestante. Mas a palavra rito, tecnicamente, está correta. Tá falando de procedimentos ali para o culto, né? Para a oferta. Sim. E o que eu achei mais legal é porque, assim, quando Deus começa a dar essas instruções para Moisés, essas instruções elas vão reger o povo de Israel religiosamente, socialmente e moralmente, né? E isso a gente vê, talvez até os dias de hoje. Eu sei que, aliás, não sei, não tem mais sacrifícios no templo lá em Israel, né? Não, porque não tem mais templo. Exatamente. Tem esse pequeno detalhe, né? Mas ele volta no milênio, né? O que é curioso. Um dia a gente chega lá e explica isso. Ou tenta explicar, pelo menos, porque eu não sei se eu tenho uma boa explicação, né? Até porque, assim, a gente já viu que os sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício único e maior, que é o próprio Cristo. Sim. E esses sacrifícios voltando, vai ser o quê? Um memorial do que Cristo fez? Aqueles que entendem que a volta dos sacrifícios ali é literal, sim. Né? Seria como algo não de olhar para frente, mas de olhar para trás, para aquilo que foi feito. Sim. Mas não é o tema de hoje. E a gente tem estudado até agora os sacrifícios envolvendo sangue, né? E esse não envolve sangue, né? Esse é o único que não envolve sangue. Mas esse cereal, essa massa que ela é preparada ainda... Ou já é o pão asmo, aquele que eles fizeram na saída do Egito? Envolve o pão asmo. Eu acho que remete. Envolve, né? Porque não vai fermento, né? Não pode usar fermento, exato. Exatamente. E eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas não pode usar mel. E mel, ele é procedente da abelha, né? Que é um animal. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, porque esse não é um sacrifício animal.
Não sei. Tem hipóteses, né? Ninguém sabe ao certo sobre o porquê da proibição, tanto do fermento quanto do mel. Do fermento ainda tem um pouco mais de explicação, mas do mel tem algumas hipóteses, né? Deixa o Tan falar. Eu falo do mel, você fala do fermento, beleza? Pode ser. Assim, é o que o Thiago falou. Eu pesquisei, tentei achar bastante coisa sobre o mel e, de fato, não tem uma unanimidade aí entre os comentaristas. Basicamente, eles se dividem em 2 grupos, e não necessariamente 2 grupos, porque tem... Assim, a maioria deles também não crava que é A ou B. Eles falam, ó, essas são as possibilidades. Uma é que o mel, ele era usado na época na fermentação, principalmente da cerveja. Tá. E aí remete essa ideia de fermentação. Nesse sentido, ele seria equivalente ao fermento para massa. Então, ó, não pode ter fermento, mas vai ter mel que vai fermentar, então também não pode ter mel. Certo. Essa é uma das hipóteses. A outra é que existiam várias práticas cultuais de povos lá em Canaã que usavam o mel na sua prática de adoração. E aí Deus não quis misturar porque a minha adoração é separada, não pode ter a mesma prática de outros deuses. Pelo menos foi essas 2 que eu encontrei. Não sei se o Thiago achou alguma coisa diferente. Não, é isso mesmo. É a mesma coisa, bem parecido com o que eu achei. Só uma observação, que às vezes a gente lê mel, como a Carol fez a associação diretamente à questão da abelha. Sim. E de fato o mel, a palavra mel aqui também pode se referir a isso, mas também podia se referir ao néctar da fruta. Ah, tá. Como aquele doce, né? Aquele melado, né? Sim. Da fruta. Não necessariamente só o mel da abelha, mas a explicação é essa realmente que o Tan falou. Ou por associação com o culto com práticas pagãs. Nós vamos ver muitas orientações em Levítico que tem a ver com isso, porque o povo de Deus tinha que ser um povo distinto, então não deveria ter a sua adoração à semelhança dos povos pagãos, dos cananeus, né, principalmente, para onde eles estavam indo. Então, por isso, uma restrição do uso do mel. Sim. Ou também porque o mel tinha a ideia de fermentação, que aí tem a ver com a explicação do fermento, né? O porquê o fermento não era permitido. Muitos colocam que a explicação do fermento é porque o fermento fazia, né, a massa crescer como se fosse algo vivo, né? Um organismo vivo ali. Sim. E não poderia ser apresentado algo vivo. Toda oferta tinha que ser uma oferta morta, né? O animal, por exemplo, antes de ser oferecido, era morto. Então a ideia do fermento como algo vivo e que se tornou um símbolo muito forte, não é o único símbolo do fermento também, mas um símbolo muito forte de algo corrompido, até de pecado no Novo Testamento. Né? No Novo Testamento você vai ver Jesus aludindo ao fermento como algo que leveda a massa. Paulo fala sobre isso aos Coríntios como algo negativo. É claro que a ilustração do fermento também pode ser positiva. Né? Nas escrituras fala, por exemplo, tem uma parábola de Jesus que o reino de Deus é como o fermento que ele cresce. Ali ele não está falando de algo ruim, está falando de algo bom. Mas, no geral, nas escrituras, o fermento é associado com algo que traz deterioração, que traz corrupção. E, geralmente, ele é negativo. E, olhando para a Páscoa, lembrando, já passamos por Êxodo aqui, né, no LBC, mas lembrando da Páscoa, o não uso do fermento lembra também a saída apressada, a libertação rápida que Deus deu para o povo lá no Egito. Então, por isso que na Páscoa não era usado o fermento, para lembrar da provisão da libertação de Deus ali para o povo no Egito. Então, tudo isso tem influência para a proibição do fermento aqui, provavelmente. Só pra gente trazer mais um detalhe, na verdade achei bem curioso isso. O verso 12, ele traz o seguinte: é permitido acrescentar fermento e mel às ofertas dos primeiros frutos da colheita. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho sobre as ofertas que apareceram nesse capítulo. E aí ele segue, mas nunca devem ser oferecidos no altar como aroma agradável ao Senhor. Ou seja, faz parte da adoração usar tanto o mel quanto o fermento. A questão é que é uma partinha específica dessa adoração, que é essa que sobe como aroma agradável. A gente já viu esse termo aparecendo no capítulo passado, no Holocausto. Sim. De aroma agradável. Esse não pode ir. Agora, não é que não é permitido na adoração. É assim, tanto que ele fala aqui. Sim. É permitido.
E aí ele explica só o contexto de restringir em pequena parte. E não que não era usado também na alimentação do judeu. Eles usavam, só que alguns, ou neste caso aqui especificamente, esta oferta, lá na Páscoa também, era proibido por um símbolo, né? Por uma lembrança de algo e por um símbolo que estava sendo feito. Sim. Ou seja, não é que o fermento é pecaminoso em si. Isso. Ou o mel é errado em si. E nem que ele sempre vai significar algo ruim diante de Deus. Exato. Falando em significado, gostei muito, eu fui atrás, obviamente, porque quando a gente, do Brasil em 2025, vai atrás de um texto de Levítico 2, a gente fica todo, que chato esse texto, não tem nada pra mim da Bíblia aqui, sabe? É aquela coisa, né? E aí eu fui atrás do significado dessa oferta. Encontrei algumas coisas bem interessantes. A primeira, como a gente já mais ou menos falou, né, era a única oferta sem sangue. Sim. De todas, que a gente já viu uma só, né, que foi o holocausto, em vários tipos de animais, mas era a mesma oferta. E veremos muitas outras, mas sempre com morte envolvida. Era a única aqui sem sangue, mas ela tinha que acompanhar o holocausto, isso está em Números 28, você vai encontrar. Ela tinha que acompanhar a oferta pelo pecado, isso também está em Número 6, é uma oferta que a gente não falou ainda, tá? Mas é uma que vai aparecer e essa oferta de cereais aqui vai aparecer de novo. E a oferta de comunhão, a oferta de paz, isso vai aparecer em Números 16. Tudo números, tá? Não estamos em números, estamos em Levítico. Mas se você quiser se aprofundar aí... Mas vamos passar por elas em Levítico também. Ah, sim. A gente vai explicar essas ofertas. O que eu tô falando é que a restrição de que essa oferta tinha que fazer parte dessas outras ofertas só aparece em números. Sim. E aí eu fui atrás do significado dela, né? E vou trazer aqui vários recortes, tá? De, basicamente, bíblias de estudo que se preocupam mais em explicar isso. A NVI falou que expressavam a devoção a Deus. Muito parecido com a anterior, né? O que faz sentido ser parecido aí. Fazendo uma piada aí, eu nem sei se deveria fazer piada com isso, mas enfim, eu solto. A gente vê que Deus gosta de churrasco com pão. Ele não precisa de arroz nem de salada, viu, Carol? Dito isso, desculpem aí os que se ofendem com isso aí. Essa oferta expressa uma devoção, não era uma oferta de pagamento de pecados, esse tipo de coisa. É isso. Só adoração, é isso que eu tô querendo dizer. Exato. No capítulo 1, nós vimos a oferta do holocausto que tinha um sentido expiatório. Sim, punha a mão na cabeça do animal e tudo. Isso, né? Que representava ali o pagamento dos pecados, o perdão dos pecados. Essa aqui não tem esse sentido expiatório. É, só adoração mesmo. É, um tributo a Deus, né? Isso. A NVT falou uma forma de expressar adoração ao Senhor por meio de um presente. É interessante que a palavra hebraica, que é traduzida por oferta de cereal, também pode significar presente ou dádiva. Aí eu falei, que legal. Enfim, faz todo sentido. Nessa ideia de, Deus, eu vim aqui apresentar algo só porque eu quero te adorar. Não porque eu quero pedir nada, nem porque eu preciso de algum tipo de perdão ou coisas do tipo. A Bíblia do Wiersbe fala que a oferta queimada, a oferta de cereal e a oferta de bebida representam dedicação e comprometimento com Deus à sua obra. E o MacArthur ainda fala que a oferta de manjares, aí a palavra que a Carol falou no começo, que nem aparece na NVT, né? É, pois é. Mas é a mesma coisa. A oferta de manjares significava homenagem e gratidão a Deus por meio da oferta voluntária. Isso é interessante. Que era oferecida junto com o holocausto, a gente já falou, e oferta de libação de determinados sacrifícios. Libação é derramar o líquido lá, quando a oferta era em líquido. É interessante de complementar algumas coisinhas do que o Tan falou aqui, que eu também fiz uma pesquisa sobre o significado dessa oferta. A palavrinha hebraica, minhá, podia se referir a sacrifícios de forma geral, seja de animais ou de oferta de cereais. Aqui ela é especificamente para oferta de cereais. Certo. É interessante que a palavra é usada lá em Gênesis 4 para falar da oferta de Caim e de Abel. Lembra que a oferta de Abel é de animal e a de Caim não? Sim. É a mesma palavra usada lá. Só um parênteses rápido, Thiago, antes de você seguir. Gostei porque dá a informação aqui oficial, né? De que também a oferta não de animais, como era de Abel, mas a de Caim, é aceitável diante de Deus. Sim. Fecha parênteses. Exato. E essa palavra, como o Tan já mencionou, no uso não religioso, ela tinha o sentido de um presente. Né? Um tributo, algo dado para alguém. E geralmente tinha um contexto
interessante, que era um presente pago para alguém, vamos colocar assim, numa relação de inferioridade ao seu superior. Uhum. Então, por exemplo, um rei vassalo, ele pagava um tributo ao seu senhor, Certo. como uma indicação ali de que o senhor era bondoso para com ele. Se nós transportarmos isso para o relacionamento com Deus, né, e até para a forma que as alianças aparecem no Antigo Testamento, parece que Israel está nessa posição de vassalo e o Senhor como o suzerano, né, que é a expressão que era usada, né, como aquele que está acima, e apresentar uma oferta assim era reconhecer que o Senhor é um Senhor bondoso. Sim. Né? Então era uma oferta de gratidão, de adoração, de tributo a esse Senhor. Certo. É interessante que nós passamos em Gênesis, lá atrás, quando começamos esse projeto, talvez vocês lembrem ainda, por uma passagem onde lembra de Jacó e Esaú, que eles tiveram um conflito muito grande, se separaram, né? O Esaú jurou Jacó de morte, né? Uhum. E aí, quando eles iam se encontrar, Jacó enviou um monte de presente antes para Esaú, para tentar acalmar o irmão. Sim. A palavra lá é minha, é aqui, essa palavra. Presente. Ele enviou presentes. Presentes pra meio que pacificar, presentes pra que o irmão tratasse ele bem. Sim, tipo pra comprar a situação pro lado dele, né? É, pecaminosamente No caso sim. dele, sim. No caso dele, É. sim. Mas cuidado pra não trazer isso pra cá, né? Não, é que a ideia aqui é de oferecer um presente de gratidão Uhum. e também, de alguma forma, em busca de favor. É um tributo de adoração que era dado a alguém que era superior. Certo. Então, todo esse contexto do uso não religioso do termo também nos ajuda a entender o que está sendo feito aqui. O Tan acabou de falar, né? Essa oferta era oferecida após uma oferta expiatória, Uhum. né? A do holocausto. Então, o adorador ia lá, oferecia o holocausto, tinha o perdão dos seus pecados representado, e aí em seguida ele oferecia um presente de gratidão e de adoração. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor perdoou, porque o Senhor é generoso. Esse Senhor que está sobre eles é um Deus bondoso, que usa sua graça e misericórdia. Então parece uma sequência de adoração. O Senhor me perdoou, o Senhor é generoso, então eu entrego um presente para ele. Eu agradeço pela sua bondade através dessa oferta de cereal. E é interessante que tem muitos pontos de contato com as orações, pelo menos as que eu faço hoje em dia. Que é, ó Deus, me perdoa disso, daquilo. Olha, Deus, muito obrigado, porque eu posso estar diante da sua presença, porque o Senhor me ouve, porque eu posso te adorar. Assim, não tem as ofertas hoje não, assim, mas a gente pode trazer alguns princípios dessas ofertas para dentro da nossa oração mesmo. E tem um outro detalhe que o Thiago não mencionou, mas a gente não pode deixar passar batido, é a questão dessa oferta de cereais, o que era diferente da oferta do holocausto que a gente viu no capítulo passado, ela supria o sacerdote com sustento diário. Uhum. Aqui sim o sacerdote pode pegar uma parte dessa oferta, e a gente até brincou lá no começo, né? Os sacerdotes aí comiam pão e não fazia mal pra eles. Por que carboidrato ia fazer mal pra gente, né? Mas era o sustento deles. A gente tem que lembrar que eles, sendo da tribo de Levi, não tinham terras. Eles não tinham como plantar e produzir o seu próprio sustento. Eles dependiam disso pra sobrevivência. Sim. Tinha esse aspecto prático também da oferta, né? Sim. Um punhado era colocado diante do altar e queimado perante o Senhor, Uhum. mas o restante ficava para alimento para os sacerdotes. Né? Aquela tribo que havia sido consagrada integralmente por serviço ao Senhor e que dependia do restante do povo para ter o seu alimento, que não trabalhava na colheita, que não fazia plantação, que não tinha gado, rebanho, ou seja, eles dependiam das ofertas. Então, parte dessa oferta ficava para o sustento dos sacerdotes. Nós vamos ver mais pra frente, né, nos outros capítulos, que também partes de animais Sim. eram destinadas para os sacerdotes. O holocausto não, como nós vimos na semana passada, que era totalmente queimado. Mas outras ofertas de animais também tinham partes que ficavam aos sacerdotes. Né, Arão e seus filhos, como o texto diz, né? Então, tinha esse aspecto prático de sustento daqueles que estavam envolvidos na adoração integralmente.
falando um pouquinho sobre o elemento em si, né? Sempre foi muito estranho essa questão de flor de farinha. Eu não sou do campo, nem sei se hoje se usa mais esse termo, né? Mas fato é que aparece aqui, vai aparecer várias vezes na Bíblia. Ah, a flor de farinha. E obviamente a gente teve que ir atrás do significado disso. Mas basicamente é a melhor qualidade, é como se fosse as primícias quando a gente está falando dos animais, sabe? Ó, é a melhor farinha que você tiver, sabe? A NVT já traz como farinha da melhor qualidade, né, na tradução. Ah, é verdade. É verdade. Farinha da melhor qualidade. Esse princípio da prioridade daquilo que é entregue ao Senhor é muito importante. Isso é apresentado nas Escrituras como um todo, né? São os primeiros frutos, é o melhor do rebanho, é a farinha de melhor qualidade. Esse é um princípio muito importante que às vezes a gente esquece. Vou fazer uma aplicação para a igreja hoje, mas nós acabamos esquecendo isso. Às vezes, quando a gente pensa isso na igreja, geralmente não é esse contexto que acontece, né? As pessoas às vezes dão do que sobra. A igreja precisa de algo. Ah, eu tenho um velhinho lá em casa, tava querendo trocar já mesmo, eu vou dar esse velhinho pra igreja e vou pegar um novo pra mim. Tô só usando um exemplo bem de forma de brincadeira, mas que lembra, textos como esse nos lembram que o Senhor espera algo de qualidade oferecido a Ele. Melhor. Não só de itens, mas eu vou fazer um serviço na igreja, faça do seu melhor. Sim, né? sim. Eu vou dar uma aula na igreja, prepare-se com excelência. Exatamente. Então, dar o melhor na adoração ao Senhor é o princípio que é apresentado toda vez que uma oferta é dada perante o Senhor aqui. E Deus olha o nosso coração, né? Deus olha. Esses dias eu tava conversando com o Lucas, meu filho mais velho. Agora ele recebe mesada, né? Vai parecer que eu tô falando um negócio que tem nada a ver, tá? Mas vai chegar lá. E aí ele veio me perguntar, pai... Primeiro que, assim, o princípio de doações na oferta, ele já, desde antes de ter mesada tudo, né? Já tá intrínseco nele. Então ele recebe a mesada, ele já separa a oferta dele. Mas eu tava tentando ensinar ele a questão de investimentos pro futuro e tudo mais. Mostrando a importância para ele de não guardar necessariamente dinheiro do que sobrar no fim do mês da mesada. Porque não vai sobrar. A gente sabe disso. Acontece com a gente na vida adulta com salário, né? E aí eu falei, olha, do mesmo jeito que você faz com a oferta a Deus, você separa logo que entra um dinheiro que você quer investir. E aí ele falou, nossa, mas 10% é pouco, pai? Eu falei, não, 10% é... Porque assim, 10% da mesada que ele ganha, você olha o valor, parece muito pouco. E aí eu sentei com ele, expliquei, ó, é pouco, mais pouco, mais pouco, todo mês, e aí esse pouco se torna um pocão, e depois um montinho, e depois um montão. Depois é menos, tá? Mas eu acabei aplicando para ele, no mundo financeiro, no mundo de investimentos, o princípio que aparece aqui. Olha, as primícias, elas têm uma força muito maior do que dar o resto, porque às vezes o resto não vai ter resto. Então, se eu vou adorar a Deus, as primícias, elas são mais importantes. Elas mostram que aquilo é a coisa mais importante para mim e porque a coisa mais importante para mim é exatamente isso que vai fazer mais diferença na minha vida, eu entregar a Deus. Não sei se eu consegui chegar onde eu queria, mas enfim, é essa a ideia. É interessante aqui, isso aqui é só um detalhe do texto, mas eu acho que parte do nosso trabalho aqui, entre aspas, é ajudar aí o leitor, né, o ouvinte, a entender o texto e não apenas as aplicações dele. O texto apresenta formas como essa oferta poderia ser dada, né? Sim. Oferecida ao Senhor. Não existia uma forma única, mas existiam regulamentos. A gente viu isso na aula passada também. Na aula. Olha o costume de professor aqui. E é uma aula sua que eu nem percebi que você falou aula. A gente viu isso no último podcast, né? Na nossa última conversa. Ou seja, o Senhor estabelecia as formas como a adoração deveria ser feita. Não pode ser do jeito que o adorador quer. Tem que ser da forma como o Senhor provê. Sim. E aqui ele dá algumas formas. O ingrediente do melhor e as variações são 3, né, que ele dá aqui. Isso. Ele começa lá nos primeiros versículos, que aparentemente aqui é uma oferta de cereal crua. Certo. Isso. Você vai lá e apresenta a oferta de cereal. Depois no versículo 4,
ele fala da oferta assada no forno. Uhum. Ou seja, é uma outra forma de você fazer, assado no forno. Depois, no versículo 5, ele fala de uma oferta preparada numa assadeira. E é claro que a gente tem que entender, né, esses termos, porque não é assadeira elétrica, né, da nossa cultura. Não tem air fryer lá ainda, né? Isso, exato. Era a forma deles fazerem ali com materiais específicos, né, argila, pedra mesmo, esquentando, tinha formas diferentes. Eu achei aqui as 3. Acho que vale comentar questões arqueológicas até, né? Mas termina aí. Sim, e a última, no versículo 7, é preparada numa panela. Isso. Né? Então você tem a crua, a no forno, a na assadeira e na panela. São as formas aqui de apresentar essa oferta de cereais. E se a gente for olhar o 14 em diante lá, não sei se é uma repetição aqui, mas primícias da colheita de grãos tostados. Uhum. Que ali já é a oferta das primícias, né? Isso. Que é aquela que poderia usar o mel e o fermento. Isso. Bom, só explicando os fornos, a assadeira e a panela, que aparecem respectivamente no 4, no 5 e no 7. O forno aqui, grande forno cerâmico, era colocado num buraco e ao redor dele acendia-se fogo. Assim que o forno estivesse quente, assava-se o pão dentro dele. Eu pensei em um forno de pizza aqui para tentar trazer mais perto de alguma coisa que a gente conhece hoje. Na assadeira, diz superfície plana de pedra ou de argila colocada sobre o fogo para esquentar. Assadeiras posteriores eram feitas de metal, como se fosse aí uma frigideira ou alguma coisa assim. E a panela, a massa preparada numa panela era assada com azeite até ficar crocante. Acho que a panela talvez uma proximidade maior do que aquilo que a gente tem hoje em dia. Mas também só curiosidades, né? Mas é importante sim a gente não trazer as imagens para as coisas que a gente tem hoje. Por exemplo, que nem tá no texto, quando falar lâmpada. Cara, não tem nada a ver com a nossa lâmpada de hoje. A gente tem que fazer essa transposição. Sim. E entender o que significava naquele contexto. Nós falamos de alguns elementos que eram proibidos, né? Como mel e fermento, mas tem os elementos também que são obrigatórios, né? Obrigatórios, né? Então Isso. você tem lá os principais, né? Farinha e azeite. Uhum. Então você vê que sempre vai ter farinha e azeite, bastante azeite, né? Eu acho que hoje em dia, com o preço do azeite, ia ser difícil, né? Exatamente. Ai, já. Mas você nota aí o uso do azeite na oferta junto com a farinha. Seja ela assada, cozida, crua, tá sempre envolvido lá a farinha e azeite. E aí você tem os cereais tostados, você tem incenso. Sim. Eu fico me perguntando, porque hoje incenso pra gente, eu já não gosto de cheiro de incenso, então nem tem isso na minha casa, tá? Mas eu imagino que o de hoje não é comestível, né? Sim, deve ser tóxico, não sei. Mas aparentemente o de cá podia. Não sei se ele usava só na porção de oferta a Deus ou se acabava misturando na massa que ia pro consumo dos sacerdotes. Outra coisa é que o incenso que a gente viu lá em Israel, ó, só pra trazer a viagem em Israel aí pra Carol que gosta, né? Oh. As barraquinhas que vendiam lá é diferente daquele incenso em palitinho que a gente acha por aqui, tá? Parece uma feira mesmo, a coisa lá. E tem uma vasilha com um monte de pó, assim, uma montanha de pó, e aí de alguma forma eles usam aquele incenso que eu não tenho a menor ideia como. Uhum. Mas é como se eu comprasse farinha solta, é um incenso. É muito fácil fazer a mistura, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. E o incenso, realmente eu também não sei esse detalhe que o Tan falou, se ele era comestível ou não, se era só na parte que era oferecida pro Senhor, naquele punhado lá, mas ele traz essa ideia, né, que nós já lemos no capítulo passado e agora novamente, de algo que sobe com um aroma agradável. Isso. O incenso tem a ver com aroma. Gostando ou não, eu também não sou muito fã, né, dos incensos modernos, também não uso em casa, mas tem aquela ideia do aroma, né, de algo que Sim. enche o ambiente com um cheiro diferente, com um cheiro agradável. Uhum. Tem a ver com a oferta ao Senhor, né? Você vê que tem uma preocupação com a qualidade, é o melhor do alimento, tem uma preocupação com o cheiro bom que isso vai levar, né? Que isso vai se apresentar perante o Senhor. Então tem toda uma estética também na oferta ao Senhor, e não apenas a questão dos alimentos em si. Aí tem os cereais, grãos moídos que nós vimos, e tem o sal. Sal. Né? O sal é um elemento importante aqui, que é citado no versículo 13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal.
Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal. Tem uma ênfase aqui no texto. Não né? fica dúvida, Exato. né? 3 vezes. Tem uma ênfase aqui no texto. Como assim você me apareceu sem sal depois dessa? E aí também tem um pouco de divergência entre os estudiosos aí a respeito do uso do sal, mas pelo menos 2 ideias estão presentes na maioria dos comentaristas aqui. A primeira é que o sal tinha um efeito contrário ao do fermento. Se o fermento causava deterioração, o sal preservava. Preserva. Uhum. Antes da geladeira, as carnes eram salgadas. Até no Brasil, Nordeste, tudo. Carne de sol, esse tipo de coisa. Quando as coisas vinham de navio, né? Eles usavam bastante sal pra manter. Uhum. Então o sal tinha esse sentido de impedir a putrefação, né? Impedir a deterioração ali daquilo que estava sendo apresentado. Sim, sim. O outro sentido, e aí mais espiritual, né? É que a palavra sal, ela aparece geralmente em contexto de aliança. Sim. Inclusive aqui, né? Fala o sal da aliança. Exato. Quando uma aliança era feita, geralmente o sal era o símbolo dessa aliança, né? Até hoje, alguns dizem que gregos e árabes, eles são conhecidos por quando fazem uma aliança, um pacto, eles comem sal juntos, representando o símbolo dessa aliança feita. Sim. Então o sal geralmente era um elemento usado para mostrar um pacto, uma aliança, um compromisso assumido. E é interessante que quando fala do sal da aliança com Deus, tem a ideia de algo perpétuo. Então, que liga com o que você falou primeiro, né? Essa perpetuidade aí. Isso, essa De preservação. se manter leal à aliança. Exatamente. Então, ou seja, o sal era um elemento na oferta para lembrar de que o povo de Deus tinha uma aliança com o seu Deus, que era uma aliança perpétua, uma aliança permanente com Deus. Então o sal parece ter esse sentido aqui. Sim. Eu vi mais um terceiro aí ainda, viu, Thiago? Ah, é? Que destaca que na antiguidade o sal era muitas vezes uma parte dispendiosa da dieta. Ah, sim. E eu já tinha ouvido sobre isso, que hoje a gente compra sal, sei lá quanto custa 1 quilo de sal. Eu ia falar R$1, mas acho que R$1 não deve comprar mais. Mas é muito barato perto dos outros itens. Só que isso não era verdade. Eles não estão ainda na Terra Prometida. Na Terra Prometida vai ter o Mar Morto. Lá tem sal, só sal, né? Enfim. Mas a questão é que provavelmente o sal era algo caro para ser apresentado também junto à oferta de Deus. Por falar em negócios de ter muita abundância ou não, eu já mencionei, acho que isso, não sei se foi no episódio passado, mas recentemente, a gente está falando aqui de grãos, cereais, sal, fermento, itens, e o povo, como a Carol falou bem no começo do episódio, eles estão ainda no pé do monte onde eles receberam a lei, eles ainda não passaram os 40 anos de deserto. Exatamente. Será que era tão fácil conseguir essas coisas para eles? Eu não sei se... O que eu tô querendo dizer é que nesse sentido, talvez essa adoração a Deus, mais até do que ser as primícias, era algo muito caro para eles nos 2 sentidos da palavra. Sim. No sentido financeiro e no sentido de ser muito importante mesmo. O que potencializa ainda mais a ideia de que é meu Deus, eu preciso adorá-lo com o melhor. Mas não vi ninguém falando disso, se era livre demanda ali, livre demanda não, livre oferta, né? Não, é verdade, se você pensa, eu não tinha parado pra pensar nisso, né, também, mas se você pensa o período no deserto, é um período que o Senhor sustentou o povo. Fala que nem as roupas deles envelheceram por milagre, porque eles não têm como trocar a roupa ali. Exatamente. Deve ter sido uma experiência muito difícil, claro, ficar no deserto 40 anos, deve ser extremamente difícil, mas marcante, né, como o Senhor preservou e providenciou alimento, recurso para esse povo morar no deserto, né? Por tanto tempo. E aí não é uma família, é milhões de pessoas ali. É isso que eu ia falar, Sim. exatamente, né? Não eram 20 pessoas, né? É isso que eu tinha para esse episódio. Não sei se vocês têm mais alguma informação legal aí. Um episódio rapidinho. Eu gostei muito dos princípios que a gente acaba tirando daqui, né? Exato. Eu só ia reforçar isso, eu acho que tem algumas aplicações bem práticas, né? A gente lê um capítulo como esse, parece que não tem nada a ver com a nossa vida hoje, né? Com o nosso sistema de adoração, mas eu acho que tem aplicações bem práticas, né? Nós falamos algumas delas, como oferecer o melhor ao Senhor, como a ideia da constante gratidão perante o Senhor, lembrar sempre de quem Deus é e do que Ele fez na nossa vida, isso nos leva a ser grato
Então, como o Tan falou no começo, talvez nossa oferta de cereal diária é a gratidão. Ah, sim. E o Novo Testamento vai falar muito de ser grato em todo o tempo, né? Que diariamente eles tinham que oferecer essa oferta de cereal para lembrar da bondade de Deus, de que Deus, inclusive de que Deus é quem dava, né? A gente falou agora, né? Sim. De quem dava a terra, o alimento. Claro que a terra vai ser posterior, mas aqui no contexto, ainda no deserto, é o Senhor que estava providenciando para eles o necessário. Então, ter esse senso de gratidão é fundamental. Sim. Muitas vezes isso é algo comum, infelizmente, né, no meio cristão evangélico. Quando nós falamos de oração, nós pensamos mais em pedido do que em agradecimento. Mas com certeza. Se você for frequentar um culto de oração, um grupo pequeno, uma reunião de pessoas orando, geralmente as pessoas pedem mais do que agradecem. E só vão os quebrados que estão precisando pedir, né? Quem não tá precisando pedir, nem vai. E essas ofertas aqui nos lembram desse senso de gratidão contínuo que a gente tem que ter diante do Senhor. Sim. Então acho que é uma aplicação que nos leva a um coração mais grato à generosidade do Senhor. Tanto que a partir do verso 14, né, que fala da tal da oferta das primícias. Primícias aí são as primeiras coisas, tá? Se você não conhece o termo. Sim. Mas ela basicamente reconhecia o que o Tiago falou aí, né? Que toda a colheita pertence a Deus. Toda a terra pertence a Deus. E por isso eu dou as primícias. Dos animais era o mesmo significado, né? Olha, eu tô dando o primeiro e o melhor animal porque eu sei que daqui pra frente Deus vai continuar me sustentando. Eu acho que isso a gente pode levar até os dias de hoje, né? Então, meu com tempo, certeza. minha vida, minhas ofertas, minha disposição. Minha leitura bíblica. Minha leitura bíblica, Meu exatamente. cuidado com as pessoas que Deus coloca na nossa vida e que precisam do nosso socorro. Exatamente. Tanta coisa. Beleza, então. Fechou. Capítulo próximo. Capítulo 3. A gente vai falar sobre as ofertas de paz. Volta aí, ofertas de animais. Também vai ser um capítulo com poucos versículos. E a gente vai chegando devagarzinho aí. Daqui a pouco a gente mal percebe e já terminou o Levítico. Tem sido muito bom. Tô feliz que hoje tem bastante gente aqui no Discord, bastante gente nova. Tô vendo a Renata Kamimura aqui, que é uma apoiadora de longa data nossa. Obrigado por estar presente aqui. Renata, Aldrich tá aqui. Passou o Jonas, Charles tá aqui. Não sei se eu perdi mais alguém. Mas enfim, muito obrigado. Vocês que gastam a sua manhã aí ouvindo a gente. A gente faz as gravações normalmente sexta-feira de manhã, se você tem essa curiosidade em saber. E a gente avisa super em cima da hora no Discord, mas via de regra, sexta de manhã a gente tá gravando. E agradeço vocês que querem estar aqui. Espero que ouçam depois o episódio editadinho. E a gente só existe pra vocês, tá? A gente entrega isso como uma oferta a Deus, é as nossas primícias aqui, e espera que Deus realmente use para que vocês sejam abençoados e que vocês usem também para abençoar outros que ainda não conhecem o projeto. Vocês podem pegar isso daqui e compartilhar. Olha, tem um pessoal que conversa sobre a Bíblia lá de um jeito todo diferente. Faz isso, sabe? É um jeito de você evangelizar. Talvez você seja um pouco mais tímido de abordar alguém e falar de Jesus. É um jeito meio indireto de fazer isso e Deus com certeza vai fazer a obra que Ele tem para fazer através de mim, de você e de quem Ele quiser usar. E agradeço também as pessoas que nos apoiam financeiramente o projeto. A gente tem algumas formas de fazer isso. Você pode ser um apoiador no Catarse, só acessar catarse.me/ictus, tem na descrição do programa. Você pode ser um apoiador via Pix, seja avulso, recorrente ou da forma que você quiser. Tem a chave Pix na descrição também. E você pode também fazer os seus apoios sempre que você fizer compras na Amazon, porque nós somos afiliados à Amazon. Então toda compra que você fizer através do nosso link, a gente acaba sendo comissionado em cima do valor que você comprar e não muda nada ao valor do que você comprar para você. Seja um livro, um perfume, um serviço que eles oferecem, qualquer coisa. Basta sair de ictus.com.br/Amazon. Tem tudo aí na descrição do programa para facilitar para vocês. Salva aí esse link pelo menos e abençoa as nossas vidas sempre que você puder. Agradeço, Thiago, Carol, sempre muito gostoso passar essa manhã de sexta com vocês. E que Deus abençoe o final de semana e a semana toda que vier com vocês. Não se esqueçam de orar por nós, hein? Mas isso eu deixo pra Carol dar esse recadinho que ela gosta. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, pela paciência. Não, brincadeira. Já que eu não consegui formar um jargão, eu vou roubar um aqui. Não tem
tem problema, não tem problema. Inventa um melhor agora, cara. Agora, não, mas eu raciocino rápido aqui, a mãe tá grávida, tá difícil. Mas então eu vou fazer diferente, eu vou deixar isso com o pastor e falar assim, orem por nós, a gente realmente precisa. Levítico é um livro que vai levar aí algumas semanas e as nossas vidas com certeza serão transformadas e abençoadas. Então lembrem de nós nas suas orações, tá bom? A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês. Tem sido muito bom estudar Levítico, aquele livro que a gente tem a tendência de pular na leitura bíblica, mas a gente está vendo quantas aplicações e verdades nós temos aqui que são úteis e relevantes para a nossa vida. Então, espero que esteja sendo bom para o seu crescimento também. Espalhe isso com outras pessoas, compartilhe, para que mais pessoas possam também ser edificadas pela palavra. Nos vemos semana que vem. Um abraço.